te contar a verdade. Eu quero que você preste muita atenção aqui. Eu vou te contar a realidade do que acontece nos bastidores dos cursos de inglês, certo, gente? Aqui no Brasil, as escolas de inglês das redes internacionais começaram a ser implantadas a partir da década de 30, começando por São Paulo e Rio de Janeiro. E eles trouxeram lá de fora um mecanismo completo, uma forma de funcionamento, uma forma de gerenciar o negócio, de ter muito lucro. Essa forma foi totalmente baseada no antigo modelo de educação passiva. Pessoal, esse modelo arcaico de educação surgiu há mais de 200 anos atrás. E não mudou nada até hoje. Esse mecanismo tradicional de ensino de inglês funciona em cima de 3 pilares. Quais são os 3 pilares, pessoal? Primeiro, o tempo do curso de inglês, que é de 4 a 5 anos. Segundo, o material didático, que é adaptado para este tempo longo. E o terceiro é o instrutor, que ele é contratado para dar aulas seguindo este material, certo, gente? Funciona assim. As escolas internacionais, elas determinaram naquela época quanto tempo deveria durar um curso de inglês, de 4 a 5 anos. O tempo de uma faculdade, né, gente? Qual foi a lógica disso? Como é que eles chegaram nesse tempo longo? Eu te garanto uma coisa, eu te garanto que a lógica não foi didática. Essa lógica é totalmente financeira. E é claro que todo material didático ele tem que ser criado, tem que ser adaptado para esta duração de curso. Ou seja, a principal tarefa do autor, na hora de escrever uma coleção de livros didáticos, é fazer com que o conteúdo se encaixe nos 4 ou 5 anos de curso. Você está me entendendo, gente? Eu sou autora de livros didáticos e eu sei muito bem como é que isso funciona. É super simples. É o seguinte, é só o autor esticar o conteúdo. Ele vai colocando mais exercícios, mais atividades, mais textos, em outras palavras, e vai enchendo linguiça, certo, gente? A grande maioria dos materiais didáticos, eles são engessados. Essa é a palavra. Porque uma vez que o material ele foi escrito, ele foi editado, ele foi produzido, ele foi impresso em lotes gigantescos, dificilmente o material ele é reeditado, porque o custo de uma atualização é altíssimo. Então esse é um grande problema, o material normalmente está sempre desatualizado. O pior dos problemas é que o aluno aprende um conteúdo todo fragmentado, todo picado, tão fragmentado que após anos de estudo, nenhum aluno consegue construir um mapa do idioma na cabeça. Quando eu tinha 15 anos, eu fui trabalhar como auxiliar de serviços gerais numa metalúrgica. Eu tinha uma única função, sabe qual era? É apertar um parafuso numa peça. E essa bendita peça, até hoje eu não sei para que ela serve. Não sei aonde que ela se encaixava, não tenho a mínima ideia. Com o aluno acontece a mesma coisa. Ele vai aprendendo inglês com as pecinhas soltas. Mas quando ele precisa montar o quebra-cabeça, quando ele quer realmente estudar de verdade, o aluno não sabe por onde começar, em que ordem estudar, como ele faz para treinar o inglês, para ter resultado. Eu morei alguns anos em Mariporã, aqui na Serra da Cantareira. A loucura é que eu trabalhava em São Paulo ainda, aqui na Paulista. Então eu ficava dando aula até a noite. Depois das aulas eu tinha que fazer o quê? Pegar o carro e subir a serra. Geralmente no meio da neblina. Gente, era o caos. Por quê? Porque eu não enxergava nada, né? Eu não enxergava nem um palmo na frente do nariz. Eu ia a 1 km por hora. E muito menos eu enxergava as curvas, que dava um susto toda vez que tinha uma curva, certo, gente? Então é o seguinte, quando o aluno ele não tem um mapa do idioma, ele fica igualzinho um carro no meio da neblina. Ele só consegue enxergar 1 metro dos faróis. O aluno ele nunca consegue ter uma noção global do conteúdo, uma visão geral da matéria. Ele não sabe quais são os passos que ele tem que dar. Na verdade, ele não sabe nem qual será o próximo passo. Aprender inglês é a mesma coisa que construir um edifício, gente. Mesma coisa. Primeiro você tem que construir a estrutura, a base, para depois você começar a subir um arranha-céu, o edifício. Senão não vai dar certo, né? O arranha-céu vai cair, certo, gente? Mais um problema do conteúdo fragmentado. Como o aluno não tem um plano de estudo, ele não consegue visualizar o progresso. E quando o nosso cérebro não vê o progresso, pronto, a tendência é se desmotivar.
Aí vai ficar bem mais difícil você criar uma rotina de estudos, porque se você está tentando estudar inglês sem nenhum plano, é a mesma coisa que ficar navegando num barquinho à deriva, sem leme, sem bússola. Na primeira tempestade, bum! O seu barco bate na rocha e você acaba desistindo. Então, outra questão muito séria é o seguinte, é que a maioria dos materiais didáticos importados, eles não são adequados para a nossa realidade brasileira. Eles podem até ser muito bonitos, coloridos, cheios de foto, isso não importa. A diagramação é outra coisa, certo, gente? A maioria das coleções de livros de inglês foram escritos por autores estrangeiros. Eles não conhecem a realidade do aluno brasileiro. Quais são as necessidades do brasileiro? Quais são as suas dúvidas? Quais são as ferramentas de ensino? O que pode ajudar o brasileiro a aprender melhor? Na prática, eu tenho muitos anos de prática, acontece assim. Ao invés do material se adaptar ao aluno, se adaptar às aulas, acontece o oposto. É o professor que tem que se virar para adaptar a sua aula àquele material alienígena, que é um material chato, um material pesado, um material que não tem uma sequência, um material que não flui. Você começou a entender agora por que os cursos são tão cansativos, gente? Uma observação. O nosso curso ele foi feito especialmente para os brasileiros e os nossos materiais didáticos eles são 100% conectados com a aula, porque eles surgiram a partir da experiência em sala de aula, ou seja, eles foram moldados para que as aulas tenham não só uma lógica fácil, uma ordem lógica, mas também muita leveza e muita diversão também. Tá bom, gente? Outro problema grave. As aulas de inglês, em geral, são sempre mais teóricas do que práticas. Sabe por quê? Pelo número de alunos e pelo tempo limitado de aula. Não tem como o professor fazer mágica. Na realidade, o professor só consegue trabalhar com uma ou duas habilidades do idioma. E qual é a habilidade mais escolhida? É a habilidade mais fácil para trabalhar num grupo. Qual é? A leitura, a escrita, com foco na gramática e nos exercícios que caem na prova. Na verdade, pessoal, essa forma tradicional de ensinar, ela prejudica muito as habilidades de comunicação e de conversação dos alunos. Mas, teacher, é importante estudar gramática. Com certeza a gramática é uma ferramenta importante. Eu lembro muito bem de uma vez que furou meu pneu num lugar sinistro lá na Espanha. E ainda bem que eu tinha um macaco para trocar o pneu. Já pensou se eu não tivesse um macaco? Se alguém te falar que o macaco não é importante para trocar o pneu do carro, fique desconfiado. Ele é uma ferramenta importante sim. Atenção, o foco, em primeiro lugar, não é a gramática, o foco é a comunicação. Outra grande confusão é a diferença entre a coleção de livros didáticos e o método de ensino. Quando você pergunta numa secretaria de escola, por favor, qual é o método utilizado? O que eles vão te responder? Que o professor utiliza a coleção de livros XYZ. O problema é que o método de ensino é algo muito maior, muito mais complexo do que uma sequência de livros ou uma sequência de aulas. Os livros e as aulas fazem parte do método, mas eles não são o método. Por exemplo, aí na sua cozinha, você tem vários equipamentos, né, funcionando ao mesmo tempo. Você tem fogão, geladeira, micro-ondas, fritadeira. Cada um tem a sua função e cada um tem o seu lugar, não é? O mesmo acontece com o método de ensino. O método de ensino, ele abrange muita coisa, de muitos elementos, técnicas, muitas ferramentas, muitas estratégias. E tudo precisa trabalhar em conjunto para funcionar. Uma coisa eu posso te jurar. Construir um método que seja um verdadeiro sistema de ensino é muito complicado. Leva muitos anos de pesquisa, pessoal. Leva muita dedicação, muito investimento. Depois de você construir um método com todos os elementos que ele precisa ter, ele ainda tem que ser testado na prática. Você ainda tem que validar a eficiência do método. E depois de validar o método, ele ainda precisa ser corrigido, reeditado, quantas vezes for necessário até ele ficar redondo. Então é isso que a gente está vendo hoje na internet. A gente está vendo muitos cursos de inglês na internet, com poucos anos de existência e sem validação científica. Cuidado! Eu estou vendo cursos online seguindo os mesmos modelos antigos, esse mesmo mecanismo ultrapassado,
de conteúdo fragmentado, de conteúdo longo. Geralmente eles só jogam lá uma série de PDFs, colocam aulas superficiais, aulas mal elaboradas, não tem um passo a passo lógico. Outro problema estrutural são as turmas heterogêneas. O problema é que cada aluno tem uma dificuldade diferente, né, gente? Cada aluno tem um objetivo diferente, cada aluno tem um timing diferente de aprendizado. Então fica impossível para o professor atender a todos. É impossível. É por isso que no nosso curso nós preferimos dar um suporte individual, um suporte personalizado, porque assim o seu aproveitamento é bem maior. E o aluno tem a liberdade de assistir às aulas quantas vezes ele quiser. Ele só vai passar para a lição seguinte quando ele tem certeza que ele dominou aquela matéria, que ele tirou todas as suas dúvidas com a gente. O fato é que a grande maioria dos cursos de inglês não são inclusivos. Primeiro, porque eles cobram um valor muito alto. Gente, aquele velho sistema de aulas com horário fixo, seja presencial ou online, isso é um problema hoje em dia. Por quê? A pessoa trabalha o dia inteiro, às vezes só tem o domingo para estudar. Se você chega atrasado, você perde a explicação, ou acontece alguma coisa com você, é obrigado a perder uma aula, 2 aulas, 3 aulas, pronto. Você já fica totalmente perdido. O nosso curso online ele é super inclusivo, porque o aluno ele tem total flexibilidade para estudar na hora que quiser. Porque o curso ele fica lá disponível na plataforma 24 horas por dia, 7 dias na semana. Assim você consegue usar bem melhor o seu tempo, né? Porque todos nós temos trabalho, temos família, temos criança, temos escola, temos 1000 desafios, não é verdade? Ela falou, agora eu vou entrar num assunto que é tabu. Mas como eu prometi abrir tudo para vocês sem esconder nada, vamos lá? Vou falar, não tem problema, vamos lá. É o seguinte, sabe quando é que eu comecei a dar aula de inglês? Adivinha? Em 1982. A primeira escolinha que eu dei aulas foi a Life School, aqui na Vila Carrão. Depois disso, eu fui responsável pela seleção e treinamento de professores durante décadas. Então, eu já analisei milhares de currículos de professores. Eu sei muito bem do que eu estou falando, certo, gente? O que nunca te falaram, né? Na maioria dos cursos de inglês, o professor é contratado como instrutor. Por quê, gente? Porque ele não precisa ser formado, ele não tem que ter formação de professor. Ou seja, o professor não precisa ter feito 4 ou 5 anos de graduação, depois mais 2 anos de licenciatura na faculdade de pedagogia, para conseguir o registro de professor no MEC. Pessoal, por favor, não me entenda mal. Isso não é uma questão de diploma, porque está cheio, está lotado de professor licenciado que não sabe dar aulas. Outro problema também é um problema sério. As escolas preferem contratar um professor nativo, mesmo que ele não tenha nenhuma formação, mesmo que ele não tenha nenhuma vocação para ser professor. Você, só porque você nasceu no Brasil e você fala português, você pode ser professor de português? Claro que não, né, gente? Não é porque você nasceu na Inglaterra que você é professor de inglês. A formação de um professor é algo muito mais complexo do que somente dominar o idioma. Ser professor é uma profissão que exige vocação. É igual um médico, um enfermeiro, um cabeleireiro, um dentista. Isso é muito grave, porque para mim o professor ele tem a mesma responsabilidade do médico, porque ele opera a cabeça dos alunos. Ele pode traumatizar uma pessoa para a vida inteira, gente, o que acontece direto, né? Não é só no inglês, em todas as matérias. Já te aconteceu de quebrar o seu carro no meio aqui da marginal? Comigo já aconteceu. É horrível. A gente tem que empurrar o carro até achar um cantinho na marginal. Para quê? Para parar o carro e poder ligar para o mecânico e pedir ajuda. Isso porque a gente não é louco, né? De tentar empurrar o carro até em casa. É ou não é, gente? Mas, infelizmente, é isso que eu vejo os alunos tentando fazer. O carro do inglês deles já quebrou faz tempo, mas eles continuam tentando empurrar o carro até em casa.